Irmãos queridos, graça e paz, tudo bem com vocês, meus irmãos? Faz um tempinho já que eu não gravo nenhum vídeo, por motivos de força maior, né? Algumas reformas em casa e tudo, e meu trabalho também, mas Deus nos dá essa graça de hoje, mais uma vez, gravar um vídeo rapidinho aqui para nosso canal, para vocês aprenderem um pouco mais, para a gente aprender junto, né? Porque quem ensina também aprende, isso tudo para a glória de Deus. E eu quero falar sobre um tema bem rapidinho, bem simples, e depois eu vou abordar em outros vídeos, em outras pregações, com mais ênfase e com mais tempo também, mas eu quero falar rapidamente sobre uma situação que vem acontecendo. As pregações de hoje são pregação bajuladora ou exposição bíblica? As pregações são pregações bajuladoras ou exposições bíblicas, tá? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, o vídeo ainda, o áudio não está ainda, o áudio da mesa, né? Não consegui acertar ainda um dispositivo, embora fui em vários lugares, várias lojas, mas ainda não consegui. Então o áudio vai ser esse áudio ainda ambiente, né? Espero que você me entenda. Mas, se Deus quiser, logo em breve vamos estar resolvendo essa situação também. Pois bem, voltando aqui à história, à situação nossa. Pregação bajuladora ou exposição bíblica? Quando você ouve uma mensagem bíblica, uma exposição bíblica centrada nas verdades, cristocêntrica, né, teocêntrica, contextos apresentando toda a situação das escrituras relacionadas à cultura, aos tempos, às estações, dentro do seu contexto, o que queria dizer e que aquilo pode ser aplicado para nossos dias hoje. Porque eu sei que é difícil muitas vezes a pessoa ler um livro de Esdras, ou até mesmo Neemias, algumas passagens crônicas, fulano, filho de Beltrano, filho de Cicrano, filho de... É um pouco complicado às vezes, mas se você entender biblicamente, buscar entender isso dentro do contexto, você vai ver que nada daquilo é sem sentido, nada daquilo é sem significado, muito pelo contrário. Toda a escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada por Deus e ela é proveitosa. Então nós temos que saber, eu falei em outras passagens, em outras ministrações aqui no canal também, sobre essa situação, né? De que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa. Eu quero ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, 24 e 25, e já quero dar um pouco do contexto. Paulo, apóstolo, estava prisioneiro de Roma nessa ocasião. E eu falei que outro dia eu faço com mais ênfase, né? Mas rapidamente aqui, ele tinha uma chance, ele podia usar dos seus argumentos e artifícios de uma pretensa carteirada para se livrar ali, ele podia fazer umas ministrações ali, do que eu vou ler agora, dizendo, eis que eu te digo, eis que você vai ser isso, bajular, bajular, bajular. Mas o apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus desde o ventre, como nós lemos nas Escrituras, a partir do capítulo 9 de Atos, e para expor as Escrituras. E em outras ocasiões ele disse, não me propus a saber nada de vocês, a não ser a Cristo e este crucificado. Quando se falava da crucificação e se falava de ressurreição, havia assim um grande problema, porque era loucura, era um escândalo, alguém em uma cruz, alguém morrendo, sangrando até a morte. Então, ele pregava esse evangelho, essa mensagem, é essa a verdade que nós devemos transmitir, uma exposição bíblica. Observe comigo, Atos, capítulo 24, do versículo 22 até o versículo 26. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, o caminho era, como chamavam antes de ter o nome de evangelho, de cristianismo e tal. Havendo informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo. E ouvindo acerca da fé em Cristo, e tratando ele, agora Paulo, o que ele ministrou, o que ele pregou, aquilo disse, ele poderia usar de um artifício, uma artimanha, ele podia fazer uma bajulação aqui, mas ele tão somente expôs as Escrituras.
Observe. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: Agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Verso 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandou chamar e falava com ele. Pois bem. E depois você lê com calma todo esse contexto que Paulo vai aprisionado, e vai para um lugar, vai para outro, etc. e tal, e ele apela para César, aquela coisa toda que eu vou falar com mais profundidade em outra ocasião. Mas aqui eu quero dizer que Paulo tinha chance, tinha a oportunidade de bajular e se dar bem nisso. Porque o que o bajulador quer? O bajulador quer se dar bem. Apresenta para alguém uma falsa paz, apresenta para alguém uma falsa vitória, apresenta para alguém uma solução imediata, e então o bajulador bajula em troca de algo. Muitas vezes um benefício social, dinheiro, posição, status, e essas coisas todas que cercam nojentamente a humanidade desprovida de Deus, longe da verdade do Santo Evangelho. Então, Paulo não fez isso. Paulo fez tão somente isso. E tratando ele, Paulo, da justiça, quando fala de justiça, nós temos que falar a verdade. Olha, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, é misericórdia, mas também é fogo que consome. A justiça de Deus está na cruz do Calvário. O homem é justificado não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O homem é justificado mediante a fé, pela graça. A justiça de Deus é imputada nos pecadores, pelos quais Cristo morreu, aos quais Deus o elegeu, e estes então passam a ser justificados, perdoados e justificados. Então, falar da justiça de Deus é falar de um Deus que pode condenar, porque homens são pecadores, mas que por graça e misericórdia, em Cristo, pela obra que Cristo fez, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, essas pessoas são salvas e são justificadas. Falar da justiça de Deus é falar para o pecador que há uma solução, que há um Deus que perdoa, mas que há juízo vindouro. Vamos seguir aqui na leitura. Observe a sequência que Paulo diz: e tratando ele da justiça e da temperança. Por que temperança? Ou com autocontrole, né? No contexto, não só ali de Roma, evidentemente, da humanidade, a humanidade está destemperada, né? Tanto é que o Evangelho vem temperar, né? Se o sal perder a sua força, o seu sabor, para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, temperança, de temperamento, de controle, de autocontrole, era o que os romanos não tinham. As mais devassas situações aconteciam entre eles. Orgias, imundícies, idolatria, filosofias das mais terríveis e atos dos mais banais estavam ali estabelecidos sobre todo o Império Romano. Aquela situação toda do Império, aquela situação toda de Roma, era uma situação de fato contra Deus, de fato distante de Deus, de fato longe daquilo que propõe o Evangelho. Aliás, os proponentes dessas linhas ideológicas e filosóficas, eles não têm, em sua maioria, pudores, né? Faz isso aí, porque isso é bom, isso é bom, isso então deve ser feito, deve fazer. Não há problema algum em você ter uma vida dessa maneira ou daquela maneira que a Bíblia condena, porque eles não têm fé, não creem na Bíblia, mas se nós cremos na Bíblia e pregamos a Bíblia, as pessoas vão ser confrontadas. Quando você fala das situações de Roma, por exemplo, você vai ler, você vai estudar na história imperadores que mataram sua própria mãe, imperadores que trocaram a sua esposa para morar com cavalos, situações terríveis onde havia ali uma impregnação de adultério e prostituição, inclusive prostituição no sentido de homossexuais mesmo, os prostitutos cultuais. Enfim, era uma situação muito terrível. Era uma bebedeira, tanto que aquela frase, né? Olha, houve um bacanal. Por que bacanal? Bacanal era um deus, o D minúsculo, né? Diga-se de passagem, chamado deus do vinho, né? Então, quando se fazia uma orgia, chamava de bacanal. Bebiam, faziam orgias, etc. e tal. Era uma coisa assim, terrível, né? Então, quando você fala de temperança, você fala de uma vida equilibrada. Quando você fala de temperança, você fala de vida controlada pelo Espírito do Senhor. E você, eu, né, nós, servos do Senhor, tendo controle pela graça de Deus para não fazermos mais aquilo que fazíamos, que andávamos fazendo, né? Andavam no curso do príncipe das trevas, como antes fazíamos isso, hoje não mais. Então, falando da justiça e da temperança,
Isso aí realmente ia impactar. Observe comigo a sequência e o juízo vindouro. Então Paulo podia falar assim, olha rapaz, você tem uma vida muito boa, você vai prosperar, você vai ser o maior de todos do reino, do império, etc. A sua casa será estabelecida e assim por diante. No entanto, ele falou sobre a justiça divina, falou sobre temperança, uma vida equilibrada, uma vida comedida, uma vida de integridade, uma vida devotada ao Senhor, com o controle da nossa natureza pelo Senhor e para o Senhor. Nós medimos nossas palavras, pensamentos, atitudes, e quando erramos, e porque erramos, somos pecadores, não fazemos aquilo com prazer, não temos paz no pecado. A pior coisa que tem é um ser humano ter paz com o seu pecado, é o ser humano ter tranquilidade com o seu pecado. Quando o homem está em paz com o seu pecado, ele certamente está debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora observe, Paulo diz assim, tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu, por agora vai-te. Ou seja, sentiu medo. Se você observar aqui, a esposa dele era judia. Certamente, nas suas conversas, ela poderia falar sobre o povo de Deus, sobre a lei, alguma coisa nessa natureza. E se você observar, ninguém quer ouvir falar sobre juízo. As pessoas não querem ouvir falar sobre juízo. Muito mais nesse tempo de hoje, essa geração atual, nós temos visto há muito tempo, na verdade, né, temos observado uma geração de adoradores que bajulam os pecadores e deixam confortáveis em seus pecados. Uma pregação que não deixa, aliás, que não tira o pecador do seu conforto, é uma pregação muito difícil de ser aceita como uma verdade exposta, como uma proclamação do Evangelho. Observe, quando João Batista pregava, ocorreu um momento difícil ali, de um confronto muito grande a ponto de ele perder a cabeça, ser decapitado. Quando Elias pregava, quando os profetas anunciavam, quando os pregadores pregavam, quando Pedro pregou, quando Paulo pregou, houve sim tudo esse tipo de coisa. Houve transformação, houve salvação de almas, houve vidas transformadas para a glória de Deus, houve o crescimento da igreja, houve milagres, maravilhas, mas houve uma perseguição terrível e ferrenha, porque os homens não querem ouvir falar sobre o juízo vindouro. E nós temos visto, infelizmente, que as pessoas não devem pregar uma mensagem mais dura. Devem pregar uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, uma mensagem que vai afagar, que vai massagear o ego. E é isso que o homem quer, é isso que todos querem. Ouvir que é um inferno terrível, que o homem, se não se arrepender, vai para lá, isso é muito difícil, né? Então, quando você ouve assim, nesses evangelismos por aí, eu já vi muito disso, né, nesses evangelismos que ocorrem por aí, e a frase que coloca até em faixa, né, faz um evangelismo assim, coloca uma faixa escrito Jesus te ama. E quando alguém chega perto dele, como que é isso? Olha, Jesus tem um plano na sua vida, um plano lindo na sua vida, sabe? Jesus tem um plano assim maravilhoso na sua vida. Colocam aquele pecador, adúltero, beberrão, fumador de maconha, cheirador de cocaína, idólatra, adúltero, promíscuo, ou que não faça uma dessas situações que eu citei aqui, mas ainda assim é um pecador porque não crê em Jesus Cristo, ainda está debaixo da ira do Senhor. Então, coloca assim uma tranquilidade, uma paz, então ele vai ouvir isso aí, Jesus me ama, né? Acabando de sair do motel com a amante, deixando ela em algum ponto, e talvez com a cabeça mais quente, no caminho e alguém chega, um boletim, Jesus te ama, e tem um plano lindo na sua vida, né? E aí as pessoas começam a medir o amor de Deus por baixo, né? Começam a nivelá-lo por baixo. O amor de Deus é nivelado por cima. O amor de Deus é nivelado por cima é justamente na mesma e justa medida da sua ira, ou melhor, da sua ira, do seu juízo, da sua justiça, né? O amor de Deus, ele não está desassociado, não está divorciado. O amor de Jesus, o amor de Deus, não está desvinculado da justiça, não está desvinculado do juízo, não está desvinculado dessa situação em que o homem precisa de Jesus. Se não se arrepender, é o inferno que lhe aguarda. Observe, ele falou do juízo vindouro. Aí as pessoas falam assim, eu não posso falar isso porque vai espantar a pessoa, vai ofender a pessoa. As pessoas ofendem Deus o dia inteiro com pecado. As pessoas ofendem o Senhor Deus o tempo todo com as suas transgressões, iniquidades, pensamentos, atitudes, com as suas mentiras. E eu não vou falar para ele a verdade porque eu vou aborrecê-lo. Então eu aborreço o meu Senhor não falando a verdade para o pecador, ir por todo mundo, pregar a toda criatura.
Então, quer dizer, eu não vou falar, não vou anunciar, não vou proclamar, porque eu não quero aborrecer um desgraçado pecador que precisa dessa graça, tanto quanto eu. No entanto, eu prefiro aborrecer o meu Senhor, negligenciando aquilo que Ele deixa para nós, para anunciarmos, como verdades plenas e absolutas. Muitos desses pregadores negando, né, os absolutos de Deus, não fazendo uma exegese, que é trazer o texto à tona, mas uma exegese, introduzindo coisas no texto que a Bíblia não ensina, que o texto não diz, para massagear, para deixar macio, para deixar sutil, para deixar gostoso o Evangelho. O Evangelho é lindo, é gostoso, é pleno, mas o Evangelho confronta também. É uma geração atual que não quer ser confrontada e que não quer confrontar. Observe, Salmo 103, versículo 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Ou seja, não sabemos se teremos outra chance de pregar para aquela pessoa, quem quer que seja. Então eu vejo alguém, eu tenho a oportunidade de falar numa fila de banco, num supermercado, num trabalho, na faculdade, e eu não anuncio a verdade. Eu tenho a chance ali, eu sei que muitas vezes é difícil você falar, o tempo, o trabalho, as pessoas são arredias mesmo, mas o Senhor prepara muitas vezes, inclusive no trabalho, que é uma correria, né? Quem não me conhece, eu trabalho em pronto-socorro, sou técnico de enfermagem, quem me conhece já sabe dessa minha correria, e às vezes você está ali naquela correria e há uma oportunidade, né? E há uma chance de você falar. Aí você fica falando, olha, Deus tem um plano livre na sua vida. Não, você fala, tem um plano de salvação estabelecido pelo Senhor Deus, e esse plano de salvação inclui que pessoas não serão salvas, que não se arrependerão, que não vão querer o Senhor e que vão partir para a eternidade e nunca jamais sairão de lá. Jamais. E esse plano tem pessoas que vão se arrepender, que vão ser chamadas pelo Senhor, que são pecadores e que vão se arrepender e que também nunca jamais sairão das mãos do Senhor e não perderão essa salvação. Observe, nós temos algumas frases assim, eu podia citar aqui várias. Algumas delas, eu acredito que sejam elas desprovidas, né, de conteúdo bíblico, né? Uma delas é assim, foi atribuída talvez a alguém, alguma celebridade, eu não vou nem citar alguma celebridade não, algum vulto passado aí de importância. Pregue o tempo todo e, se for preciso, use palavras. Olha que lindo. O seu testemunho é a sua pregação. Não. O seu testemunho é um exemplo, é uma demonstração realmente de que o Evangelho operou em sua vida e transformou aquele homem que fazia isso, aquela mulher que fazia aquilo, em alguém que agora é um pecador salvo, é um pecador transformado agora. Né? É um pecador que agora vive uma vida diferente para o Senhor. Então, o que acontece aqui? O que ocorre nessa situação? Ocorre que pregue o tempo todo, se for preciso, use palavras. Ou seja, seu exemplo de é pregação não, querido. É para abrir a boca e falar. É para anunciar. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Não me recordo agora qual, para eu colocar o link na descrição, não recordo. Mas eu tenho um link, eu tenho um estudo que eu falo sobre isso. Pregue o tempo todo, se preciso for, use palavras. Use palavras o tempo todo. Fale o tempo todo. O testemunho é inerente daquele que é salvo. Né? Essa situação já ocorre, já deve ocorrer. O meu testemunho deve ser realmente um testemunho de transformação pelo Evangelho. Mas a nossa vida é também de anunciar e proclamar. Outra das frases assim que acho difícil é: o seu testemunho de vida já é uma pregação. Não, meu irmão. A pregação é anunciar, é a proclamação. O seu testemunho de vida, realmente, ele vai ter peso porque as pessoas nos olham, observam e veem, e principalmente nas rodas em que nós estamos no meio de pessoas que não são crentes, não são salvas, não são servos do Senhor. E elas vão dizer, ele não é crente, tem essa situação toda. Porém, a verdade é que a pregação, a proclamação, é onde nosso Salvador traz as almas. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Ele elegeu, predestinou, o Senhor Jesus Cristo executou na cruz, o Espírito Santo aplica no coração do ímpio pecador, aos eleitos que ele escolheu, elegeu e predestinou. Mas isso ele faz através da proclamação, da pregação do Evangelho. Outra frase, devemos falar com jeitinho para não ofender o pecador. Foi o que eu falei agora há pouco. O pecador ofende a Deus 24 horas por dia e eu tenho que ofender o meu Salvador, não falando toda a verdade, anunciando tudo. Ah, Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que você tem essa dificuldade. Ele sabe que você tem essa falha, essa fraqueza. Aí nós ficamos ali bajulando e nós não fazemos aquilo que Deus determina nas Escrituras. Bajulando e não anunciando o Evangelho, dizendo, olha, arrependei-vos
porque o inferno é certo. E entre outras, né, nós devemos falar mesmo o Evangelho com toda a ousadia. Nós temos que ter essa mentalidade, olha, não percamos tempo. Lembra que eu li agora há pouco no Salmo? Eu li de novo, 103:15. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Verso 16. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. O homem é como a flor do campo. Que certeza que eu tenho que eu vou ver essa pessoa novamente? Garantias eu tenho que eu tive uma oportunidade, eu vou ter outra oportunidade. Fale toda a verdade. Fale do Evangelho, fale da cruz de Cristo, fale do sangue derramado por pecadores, fale que o homem sem Jesus Cristo está debaixo de ira e que se não se arrepender, o inferno é certo para ele, nunca mais sairá de lá. Mas se ele se arrepender de seus pecados, crer em Jesus Cristo, confessar, crer de todo o coração, há perdão, pronto, e assim ele segue firme na justiça de Cristo Jesus. Pronto. Você pregou o Evangelho. Observe. Então não percamos tempo. Percamos o medo. Não percamos o tempo. Percamos a covardia. Não percamos o tempo. Percamos esta mentalidade de não ofender o pecador, uma pretensa de amor, e nisto ofendemos o Criador e não fazemos aquilo que nós devemos fazer prescrito por ele. Ponto. Em Filipenses 4:22 está escrito assim, olha bem, eu vou ler aqui, voltando àquela história, àquela situação da temperança. Olha como é que é isso. Filipenses 4, de 20 a 22. No final da carta, Paulo já fazendo a sua saudação, ele diz assim, ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Eu vou também fazer, se Deus permitir, um vídeo só sobre essa situação aqui, os da casa de César. Observe. Alguém vai dizer, o meio influencia. Nós sabemos que o meio realmente tem as suas influências. Mas se eu fosse observar, e isso fosse uma verdade absoluta, e não é, então ninguém seria salvo, porque o meio que vivemos, diz o texto sagrado, que o mundo jaz no maligno. E nós somos tirados para fora, eclesia, tirados para fora, para sermos a igreja, tirados do sistema, do mundo. O sistema, ou melhor, o meio influencia, então as pessoas falam, olha, fulano de tal está ali, então o meio influencia, ele... Não. O meio que nós vivemos é o meio de pecado, o meio de morte, o meio de degradação, o meio de corrupção, o meio de imundície. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e no meio Deus salva os seus. Um exemplo bem claro está aqui, no da casa de César. Se você observar, Daniel, ele serviu no Império Babilônico, Medo-Persa, etc. E ele serviu sendo servo de Deus, temente ao Senhor, honrado, dando honras a Deus, e, no entanto, não era um idólatra, não servia aos ídolos de barro, de pedra e assim por diante. Então, também os seus amigos, né, aqueles 6 foram lançados na fornalha, né? Ananias, Misarias e Ananias, Israel e Azarias. E José no Egito, por exemplo, também esteve no Egito, esteve naquela situação, todo aquele contexto que vocês já sabem, conhecem. Então, o meio realmente ele pode ser terrível, mas o Senhor salva os seus. Observe. Casa de César. Um anto de corrupção. Alguns podem referir que essa casa de César dizia respeito também à família real, alguma coisa assim. Faz todo sentido também. Mas, no entanto, se você observar, no meio daquela podridão, sendo esses ou aqueles, e o mais aceito pelos teólogos é que eram realmente os serviçais, a camada servil ali, os escravos, né, e todos os demais empregados, diz assim, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, saudavam os filipenses. Casa de César, um antro de corrupção. Seu palácio era um reduto de intrigas e paixões infames. Nero era um homem devasso e violento. Sua crueldade levou a assassinar sua própria mãe. É nesse ambiente hostil que muitos serviçais do palácio foram convertidos a Cristo. Os eleitos foram alcançados na casa de César. Há convertidos a Cristo nos lugares mais improváveis da terra. Os lugares mais improváveis há eleitos, há salvos, aqueles que Deus, o Senhor, trará para o louvor da sua glória.
Então anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, não precisa bajular, fale com ousadia, fale nos palácios, fale nas palafitas, fale nas favelas, fale nos lugares mais longínquos, fale para o vizinho do seu lado, mas não bajule não. Fique bajulando, não, porque o amiguinho, porque eu perdi amizade, isso que é aquilo. Você tem que agradar o Senhor. Observe o que diz o Salmo 138, versículo 1. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. O salmista aqui ele expõe, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Ou seja, no meio desses deuses todos, esses paganismos,